Às vezes a pessoa pode até lembrar daquilo e ela está tão ainda emocionada que ela chora de alegria quando lembra. Eu já vi gente assim. Agora, então, veja, nesse ponto, a situação muda. Esses trabalhacionismos é que são assim, vamos dizer, arrasa quarteirão, há uma mudança de padrão, de paradigma, há um processo, a ultrapassagem do gargalo, entra em um novo patamar, enfim, há uma reciclagem existencial a partir disso. Agora, extrapolacionismo, tudo é possível. Sim. Agora, ó, seria bom eu falar para você, por causa da sua pergunta, às vezes você ainda não viu essas coisas que nós falamos aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela vive a vida dela. Daí a pouco, ela começa a ter euforia. Ela começa a ficar alegre, feliz, as coisas estão tudo melhores, etc. De vez em quando dá uma crise de euforia nela. Lá pelas tantas, então, isso aí vira euforia intrafísica. Agora, vai chegar um certo ponto que aquilo se prolonga, fica maior. É como se ela entrasse, então, o que nós chamamos primené, uma primavera energética, séria, parapsíquica. Agora, se aquilo se prolonga e ela continua trabalhando, ela fica produtiva, e, enfim, melhora o holopensene pessoal dela, o trabalho que ela tem, o ambiente, tudo, ela entra no Cipriene, que é o ciclo de primaveras energéticas. Está entendendo? Agora, nesse ciclo de primavera energética, aí, quando começa a acontecer extrapolacionismo, é tudo arrasa quarteirão. Tudo positivo. Mas assim, de fixar as coisas que não tem jeito. Aí quase sempre a pessoa vai melhorar as retrocognições, ela vai melhorar a clarividência, às vezes ela vai melhorar o processo das aparições que vão acontecer com ela naturalmente. Quase sempre essas aparições acontecem na hipnopompia, na hora que a pessoa está acordando. Então ela vai olhar, né, no quarto, no pé da cama dela, está lá aquela pessoa sorrindo, dando uma mensagem. E outra coisa, a mensagem é telepática, mas ela vê, pela fisionomia, o modo que tem, o que a pessoa está fazendo. Então, por aí, a coisa vai. Então, você vai observar o seguinte, na nossa cabeça, os atributos conscienciais, que é aquele negócio lá, ó, que eu falo ali, ó, 20 mega atributos propulsor da evolução. Ali, tem uma série de atributos na cabeça da gente. Esses atributos, uns dependem dos outros. E eles têm uma reação em cadeia na manifestação que a gente tem. Então, veja, essa é a primeira reação em cadeia que a consciência tem. Uma segunda, dentro dos processos nossos de vivência dos estados conscienciais, há uma reação em cadeia. Então, por exemplo, você está na vigília física ordinária, que é essa que eu estou conversando com você. Aí te dá uma sonolência, isso é hipnagogia. Aí você começa a dormir. Depois que você dorme, você pode ter um pesadelo, pode ter um sonho, isso é onirismo. Agora, aí, você pode voltar e se despertar. Depois você começa de novo, entra na hipnagogia, daí a pouco você sai do corpo, faz uma projeção. Vai lá na frente, torna a voltar. Aí, na hora de voltar, você entra na hipnopompia, para acordar. Tudo isso são condições de estados alterados da consciência, que é a mesma reação em cadeia que nós estávamos falando, já do ponto de vista prático. Você entendeu isso? Aí, então, você vai ver a outra reação em cadeia que eu falei antes, da condição da euforia da pessoa. Da euforia para a cosmoconsciência. Entendeu? É isso que é a reação em cadeia. Então, há um efeito halo e um efeito cascata nisso tudo aí. Aquilo vai ampliando, vai ampliando, 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 ampliando. Agora, por isso que eu falo para as pessoas registrar tudo que elas têm de vivência. Do ponto de vista parapsíquico, isso é a melhor coisa para se desenvolver, principalmente com lucidez, o que acontece com a pessoa. Por quê? Na hora, a pessoa não sabe interpretar aquilo. A maioria é mesmo boboca, não sabe mesmo. Isso é besteira. Ninguém aprende isso assim de cara, tudo de uma vez. Não tem jeito. Há muito processo emocional, muita coisa de bicho, subhumano na vida da gente. É aquilo que eu estou falando aí. Subcérebro abdominal, você está entendendo? Porão consciencial. Agora, então, a pessoa notando, ela começa a ficar mais rígida, séria, severa, austera, na própria análise de si mesma. Com isso, essa seriedade só vai melhorar. Você entendeu isso? Eu dei 3 reações em cadeias ou efeitos cascata, para você ter uma ideia da consciência. Tem outras coisas,
Mas esses 3 aí eu considero sempre muito importante. Então, na TENEPS, isso aí pesa na balança, no desenvolvimento, entendeu? Professor, mas tudo parte de uma predisposição, né? Tudo parte da autodisponibilidade da pessoa. Essa autodisponibilidade é que vai dar motivação. Agora, vai chegar um ponto em que isso melhora, que você fica naquele trinômio que eu falo. Automotivação, trabalho e lazer. Tudo isso vira uma coisa só para você. A vida é outra. Já não tem essa bobajada, essas tolices, criancices, dos processos das literatices e besteira que tem dentro de arte, de misticismo, de seita, tudo isso vai para o espaço. Não tem mais interesse. Você, então, começa a viver por você. Por isso que a gente fala. Isso é o princípio da descrença. Não acredite em nada que eu estou falando aí. Faça tudo isso e vê se eu tenho razão, não tenho, se for, me esqueça. O problema é seu. Então, esse problema aqui é o sério. Essa que é a descrenciologia. Outra coisa, a situação é tão séria dentro do princípio da descrença que a maioria tira o corpo fora, não quer nem analisar isso, que vai criar problema, a pessoa vai ter que se estudar. A autoconscienciometria, praticamente, ela se impõe quando a pessoa reconhece o valor do princípio da descrença. Ela tem que fazer uma autoverificação, autoavaliação, autoconscienciometria. Entende? Vamos em frente. Professor Waldo... Olha, eu estou gostando de ver você, viu, Vassi? Pode seguir, que eu acho que esse é o melhor processo. Quer dizer, você é a minha olheira. O pessoal tem boa memória, né, professor? Não, de lá ela pode ver mais do que eu aqui embaixo. Eu estou aqui num buraco, né? Ó. Ela não, está lá no Himalaia, olha lá. No Píncaro. Né? Professor Waldo, queria colocar um fato que aconteceu comigo e verificar se dá para expandir esse fato dentro da paraconexão e o extra da TENEPS, né? Durante a TENEPS, eu tive uma projeção que eu me encontrei com um político bastante conhecido, no Collor, né? E durante essa projeção, eu lembro claramente o que eu falava para ele, né? Ele estava atento ao que eu estava falando, tinha mais pessoas. Terminou a TENEPS, pensei assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Não tenho um contato com a política diretamente, e não dei muita bola, não registrei o que aconteceu. Depois de uma palestra, estava dando no instituto, apareceu uma senhora, né, ela da linha espírita, ela incorpora e tudo mais, e estava querendo partir para a Conscienciologia, trabalhar mais com mental soma. No final da palestra, ela veio falar para mim que quando o Collor pensou em se matar, tentou se matar, ela foi chamada pelos amparadores na época para evitar o suicídio dele. E ela disse que contou para mim e nunca tinha contado para ninguém, que achava que aquilo ali era uma coisa de maluco e tal. Então, eu fico pensando assim, professor, até que ponto, né, essas sincronicidades aí têm relação com a... Você deve ter culpa do cartório na história e procurou ajudar indiretamente. A situação é essa na cara. Isso não acontece à toa, entendeu? Gratuitamente, sempre tem uma relação. Nada disso. Então, veja bem, com bilhões de pessoas que tem na Terra, por que você e ele só? Porque ele tem sua razão. Então, o caso todo é passado, processo mesmo. Rabo preso e culpa do cartório. Você está entendendo? Às vezes tem essas coisas. Agora, ó, nós somos, você, welcome to the club, quer dizer, bem-vindo ao clube. Eu tenho um monte de coisa nesse sentido. E as coisas todas têm relação. Agora, você vê as relações do passado. Olha só o tanto de gente, ó, nesse curso ó, que eu devo. Tudo isso aqui, ó, são meus credores. Você está entendendo? É a vida. Você está no meio. Está certo? Professor Waldo, uma outra questão. Eu soube que o senhor, uma vez, foi pedir pelos amparadores para ajudar uma pessoa que se dessomasse, ia dar um problema sério dentro da família dele e tudo mais. Aí o senhor pegou, ficou no Rio de Janeiro, parece deitado, durante um bom tempo, voltou para quebrar e para fazer a pessoa voltar a viver, né? E eu tive um caso na minha família de uma menina de 18 anos, sofreu um acidente de moto, bateu a 100 km por hora, ela estava de carona, perdeu massa encefálica, os médicos até pediram para ver se doava os órgãos ou não, aquela coisa toda. Aí eu me sensibilizei com aquilo e fiz um trato com os amparadores para intensificar a TENEPS para ajudar a moça, né? Não sei até que ponto também ajudei, no final ela está bem. Deve ter ajudado.
ela está sem Outra sequela? coisa, quando tem assim uma conotação muito específica com certa pessoa, certa condição, e aquilo tem lógica perante os fatos do momento, tudo isso, geralmente tem sua razão de ser. A maioria disso é mais real. Agora, existe muito má interpretação nessas coisas. A gente tem que estar de olho, esperto, entende? De olho aí para ver o que se passa, com lucidez. Agora, vale a pena sempre especificar isso e anotar. Anote tudo, você nunca sabe. Às vezes aquilo só vai ficar claro daí 3 anos. Mas vale a pena. Isso é impressionante com o passar do tempo. A hora que você vê aquilo tudo funcionar direitinho, muito sério. Outra coisa. Eu quero dizer para vocês que eu, durante 1995, 96, 97, foi mais ou menos uns 3 anos, até um pouco mais tarde, já estava começando a aparecer os computadores manuais. Então, havia aquilo que eles chamavam na ocasião de sub-notebook. E havia uns japoneses pequenininhos, que foram dos primeiros lançados no mundo. Não havia nada desses grandões, nada disso, tal. Então, o que se passa? Aqueles é que eram que havia. Eu, então, peguei um desses, sub-notebook, e comecei a fazer o trabalho durante 3 anos. E eu fiz uma agenda com calendário, todo diário de tudo que eu fazia mais importante durante os 3 anos. Agora, eu queria deslindar a minha vida como se fosse de fora para dentro. Então, coloquei tudo que havia e fiz esse levantamento atrás. Aquilo lá me dava um trabalho danado, porque esse sub-notebook era muito pobre, tudo pequeno. Mas eu colocava cada dia separado um do outro. Então, no monitor, o ecrã, a tela, aparecia cada dia. Você está entendendo? Aquilo tudo de acordo com o calendário, a folhinha. Agora, muita coisa eu vi depois de 3 anos. Com isso, quando acabava um ano, eu imprimia e fazia um livro para mim. Era o meu diário dentro da situação técnica. Porque tudo meu eu colocava ali que extrapolava meus processos egóicos, que eu não precisava daquilo. O meu problema é de assistência. O que eu estava fazendo? Os problemas, todos os fenômenos parapsíquicos que ocorriam comigo, com quem que é que eu encontrei. Então, a primeira coisa que eu fiz o levantamento era o seguinte: nos 3 anos, a média de pessoas que eu atendia era de 17 mil pessoas, que eu tive contato direto, em cada ano. Agora, tinha ali uma série de condições que eu estudei, mas uma que foi impactante foi o seguinte: eu estava fazendo e começando a comparar um diário com o outro, de um ano para outro, quando eu descobri que tinha um negócio da minha OFIEX, que era quando a gente dava um balanço dos meus trabalhos, da TENEPS, mas principalmente da OFIEX. E eu vi que, falei assim, gente, eu já notei isso em algum lugar, aí vou eu procurar. Aí eu descobri que tinha um dia, que é sempre assim, em fevereiro, que eu tenho o balanço da OFIEX do meu trabalho assistencial. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, veja, os amparadores nunca me falaram. Eu nunca juntei as pontas para saber uma coisa da outra. O diário daqueles anos todos, em 3 anos, aquilo ficou configurado direitinho. O dia era o mesmo. É lógico que não é nem dia 29, nada disso, não, mas é um dia de fevereiro. Você está entendendo? Na segunda metade do mês de fevereiro. E é sempre aquele dia. Está entendendo? Ali tem um balanço. Então, a primeira coisa que as minhas conclusões: o ano letivo, ou o ano oficial, ou o ano que a gente fala na empresa, você está entendendo? Aquele ano de trabalho, da atividade, não corresponde ao nosso calendário gregoriano. No meu caso, é fevereiro, não tem nada que ver. Porque o ano que acaba, ou ele finda no dia 30 de junho, no dia 31 de dezembro. O meu não é.